Está no ar Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente tem um programa para lá de especial porque tem duas mulheres maravilhosas aqui participando do programa para a gente falar sobre um assunto que, por incrível que pareça, essas duas aqui dão um banho. A gente vai falar sobre criatividade na forma de impactar as pessoas. O programa fala de desenvolvimento humano e aí a gente fala assim, poxa, tem um monte de gente que faz coaching, tem um monte de gente que faz programação neurolinguística, dá treinamentos, mas a pessoa que está aqui na minha frente, que é a Delba, ela faz programação neurolinguística, coaching, essas coisas todas, mas de uma forma super diferente. Seja bem-vinda, Delba. Obrigada, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Nossa, eu que agradeço. Na área de saúde, né, onde a criatividade é super delicada, às vezes, de a gente conseguir colocar em prática, né, para poder desenvolver coisas novas numa área que é bastante restrita. A gente está aqui com a Silvia, que tem um projeto muito legal, que desenvolve um projeto assim que particularmente não tem como você ficar sabendo e falar assim, uau, né, agora já sou fã. Obrigada. Que ela atende, ela é dentista e atende a domicílio. Então pega aquelas pessoas que de repente estão com dificuldade. Eu mesmo tive dificuldade nos meses finais com meu pai. E a gente tem essa coisa, né, de às vezes a pessoa está acamada e aí assim a parte odontológica fica completamente abandonada, porque assim eu não tinha como tirar o meu pai, por exemplo, que não tinha quase mobilidade, para poder ir num consultório odontológico. O fisioterapeuta ia, o médico ia, mas o dentista ficava em segundo plano. E aí a Silvia desenvolve esse trabalho muito legal. Dentista na sua residência, é o nome do projeto. Muito legal. Um prazer enorme estar aqui, poder divulgar esse trabalho, que é um projeto humanista e é uma inclusão social. Eu passei por uma experiência pessoal com a minha mãe com Alzheimer, fui cuidadora por muitos anos, então eu entendo o mundo do acamado, entendo o mundo dos familiares e dos cuidadores. Existe um respeito muito grande a toda uma situação já instalada dentro dessa família e um apoio psicológico muito grande. O emocional é bastante abalado nesses casos, então eu entro e dou suporte odontológico e um pouco da minha experiência já vivida com a minha mãe. Então, isso faz o atendimento ser bastante diferenciado mesmo. Legal. E aí, não só, assim, a gente fala de odontologia e fica pensando, né, na questão da saúde bucal, claro, mas depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? E aí, assim, acaba ultrapassando esses muros. E aí, uma coisa que para mim é importante, assim, que no caso, né? Por que duas pessoas, né? Uma pessoa que de repente é de odontologia, uma pessoa que trabalha com programação neurolinguística, porque a gente fala de desenvolvimento humano. E aí eu queria começar contigo, a Silvia já fez uma pequena introdução, sim, mas eu queria trazer para cá, para a nossa conversa, essa questão da humanização, seja humanização na questão da saúde, porque, claro, o próprio Ministério da Saúde tem falado muito nessa questão do atendimento mais humanizado, a gente traz médicos no programa, também se fala muito sobre essa questão do atendimento, e essa área de desenvolvimento humano, de treinamentos, era uma área que era muito numérica, assim, eu lembro que há alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, a gente falava de treinamento, as pessoas viam um cara dando palestra com apostila, aquela coisa de números e tal. Hoje mudou completamente essa área de treinamentos. Você mesmo tem um projeto agora, particularmente, que é muito diferenciado, a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria começar sobre essa questão da humanidade. Assim, a sociedade está mudando? Assim, está cobrando mais essa humanização? Olha, só para você perceber, Ari, eu conheci a programação neurolinguística em 96. Onde eu trabalhava numa empresa de grande porte em São Paulo. Eu sou de São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu já tinha passado, eu me formei em Relações Públicas, tá bom? E eu já tinha passado por vários departamentos comerciais de várias empresas. Quando eu cheguei nessa empresa de grande porte, eu tive um treinamento de programação neurolinguística para comunicação. E eu, como você bem disse, cheguei lá e falei assim, mais um treinamento, né, daqueles que enfadonhos, cansativos e tudo mais. Quando me apresentaram a programação neurolinguística e as técnicas de abordagem que você faz com as pessoas e a forma especial que você pode se comunicar com as pessoas e entender que elas são diferentes e elas entendem diferentemente os processos, tudo, aquilo eu fiquei apaixonada. Sim, para a época era revolucionário, Era revolucionário. Até hoje, quando eu entro num treinamento e eu vou explicando as técnicas de comunicação da PNL para qualquer setor, para advogados, para dentistas, para médicos, para estudantes,
para qualquer setor, ainda é vanguarda. Essa questão de educação e de cultura, né? De certa forma, a gente tem uma educação matemática, né? Assim, por exemplo, o dentista. Então, assim, o cara se formou em odontologia, então ele tem toda uma formação, ou tinha, né? Porque também a universidade mudou bastante, mas tinha uma formação quase que matemática, seja na área de humanas, seja na área de saúde, e aí acabava tendo uma pessoa que era um profissional, de repente no consultório, era aquela coisa super formal, uma coisa toda assim, né, cheia de regras, né, podia ou não podia fazer. Aí nas empresas é tudo muito assim, né, então recursos humanos, não, é matemática, era quase que o departamento pessoal em forma de recursos humanos. E aí a educação colaborou muito para isso, né, Silvia? Assim, as pessoas se formaram, né, e muitas gerações se formaram dessa forma, e eu sinto que isso está mudando também na educação, né? Os alunos não estão mais querendo um professor que fica ali repetindo conteúdos de livros, até porque muitos desses conteúdos já estão na internet, né? Eu gosto muito dessa nova linha da antroposofia. E tenho um grande respeito porque eles valorizam o ser humano como indivíduo, que permite que ele desenvolva suas habilidades e que tenha a capacidade de criar dentro daquilo que é bom para ele como ser humano, como indivíduo. E levando em conta todas as habilidades e não apenas uma habilidade. Não fica naquela coisa quadrada, né? O sistema de ensino estava muito quadrado. Então, quando a gente pega o lado da antroposofia, levando em conta muitos outros fatores que estavam deixados à margem, fica muito bonito. Você, por exemplo, tem esse projeto que vai até o paciente. E aí, quando a gente fala assim de ir até o paciente, a gente, para mim, pelo menos, me passa mais do que um atendimento domiciliar, né? Quer dizer, a pessoa está indo lá, também existe uma relação, que é essa questão da humanidade, de respeito, porque muitas vezes, assim, poxa, o cara não consegue se deslocar, que é o caso que eu mesmo, como eu comentei, tive dificuldade com meu pai, você mesmo passou pela tua experiência pessoal também com isso. Mas não é só isso, porque, por exemplo, eu sei que você trabalha, de repente, com outras técnicas, outras ferramentas. Então, assim, hoje a gente fala de acupuntura. Como que é isso? Assim, como que é essa visão um pouquinho mais holística, mais aberta da prática da odontologia? Essa área holística, ela está entrando sob pressão, na verdade. Não só na odontologia, como na medicina e outras áreas. Porque as pessoas sentem necessidade de serem cuidadas como um ser integral. Eu não sou só um dente. Então, eu quero que aquele que cuida de mim veja que eu sou um indivíduo que tem um campo energético, um campo emocional, um campo espiritual até, existe uma ligação. Então, eu estou surpresa de ver que a área da medicina hoje tem até uma faculdade. Na Fluminense, hoje você tem até espiritualidade como uma das matérias, algo que você jamais imaginaria há pouco tempo atrás. Então, a coisa está vindo sob pressão como você também não é da região, até deixar registrado também que aqui na Unisanta, na Universidade de Santa Cília, desenvolve e é sede de uma faculdade de medicina espírita, né? Realiza um curso que é sensacional. Eu tive a oportunidade agora de dar aula num curso livre da terceira idade, onde tinham algumas alunas que frequentam esse outro curso e falaram assim muito bem do curso, que é essa questão de ligar a saúde física com a saúde espiritual, né? O Santa Cília está ao concurso, muito à frente disso, é bem legal de destacar também, né? Eu fico muito feliz, porque eu vejo que o ser humano tem sido tratado de uma forma muito aquém do que ele realmente necessita. E hoje as pessoas, não sei se vocês percebem, talvez o pessoal de casa até possa participar, e pensar, eu hoje quero alguém que me veja como um ser integral. Eu não aceito mais ser cuidada por uma pessoa que só olhe para mim e passe uma receitinha e me mande embora. Esse profissional não serve para mim. Como eu não quero isso para os meus pacientes. Eu quero que eles se sintam acolhidos e cuidados como um ser humano. A gente está falando de uma saúde física, mas também de uma saúde emocional, né? Aí de repente, você, por exemplo, que trabalha com desenvolvimento humano, com treinamentos e tal, é uma área que cresceu absurdamente nos últimos anos, porque as pessoas começaram a perceber que isso era mais do que uma modinha, era uma necessidade Uma necessidade. interior. Você precisa ter o acolhimento desse seu cliente. Em qualquer área que você trabalhe, você precisa ter o acolhimento dessa outra pessoa que você está atendendo. Isso é uma das minhas ênfases, né? Quando eu ministro os cursos de PNL,
principalmente no Master e tudo mais, que já é um campo onde a gente entra na parte mais emocional mesmo da programação neurolinguística, precisa ter esse acolhimento, que será o seu grande diferencial. Quem não, o profissional hoje que não caminhar juntamente com a sua parte técnica, mais a sua parte emocional, a sua parte de acolhimento, eu não sei o que será desse profissional. Porque assim isso nas diversas áreas, né? Nas diversas áreas. Eu lembro que teve uma época que a gente achava assim, que era um treinamento que era específico para quem ia trabalhar, por exemplo, na psicologia ou trabalhar com pessoas, Sim. então recursos humanos. E, na verdade, um cara que vai trabalhar numa máquina, um cara operacional, esse cara tem família. Esse cara lida com pessoas, né? Convive com pessoas. Né? Então, acho que, se a gente for pensar friamente, essa matriz de que treinar pessoas, trabalhar com inteligência emocional é para quem... É para uma pequena parte da empresa, uma pequena parte da família, não é mais. Porque tudo é relacionamento, né, Ari? E aí a gente vê um contrassenso, né? Eu gosto de fazer essa provocação, que é as pessoas cada vez mais isoladas nos seus smartphones, indo 7 horas da manhã no grupo lá do BNI, ou indo num Sebrae para fazer reuniões, ou em outros grupos que são para poder falar de negócio, para poder discutir. Assim, como que você vê isso? Assim, esses grupos de networking são as novas soluções para os antigos problemas? Eles são uma grande fatia da solução também, mas não apenas isso. O relacionamento humano, eu acredito que daqui para frente vai ter um olhar ainda mais amplo sobre o ser integral principalmente. O networking é relacionamento interpessoal. PNL são ferramentas que nos ensinam como trabalhar esse relacionamento interpessoal a partir do momento que você faz uma autoanálise e um crescimento. Ativa tudo que você tem como seu potencial e aí você, como um ser mais pleno, você pode atuar na sociedade de uma forma ainda mais bonita, acredito. Eu me vejo hoje, após alguns cursos da sua área, que eu não me reconheço há 3 meses atrás. O nosso posicionamento, o nosso questionamento, a forma como a gente vê o mundo e as pessoas muda completamente. E essas ferramentas da PNL são grandes alavancadores assim, para a vida de todos. Acrescenta para mim, acrescenta para o próximo, todos crescem, todos ganham. Então, eu vejo algo assim muito bonito nesse relacionamento interpessoal. O networking faz parte disso, pode nos auxiliar no nosso crescimento também, mas o lado humanista, acho que você percebe que nas duas é muito forte. Sim. É algo que assim corre nas nossas veias e é muito evidente. Qualquer pessoa que entre em contato conosco vai perceber que isso é algo assim muito natural, é da nossa alma, a gente leva naturalmente. É uma coisa que para mim é fundamental. Assim, eu fico imaginando, por exemplo, como por muitos anos a gente tinha uma pessoa que trabalhava com saúde. E aí a gente está falando de saúde física, seja bucal, seja na área da medicina num todo, e não se preocupava com a parte humana da pessoa, né? Com as dificuldades, por exemplo, de mobilidade para ir num consultório, coisas do gênero. Então, assim, hoje o Ministério da Saúde fala lá do médico da família. Que a gente tinha antigamente, que foi se perdendo nas especializações, mas aquele médico que cuidava desde o seu dedinho do pé até o fio do cabelo, ele era um cara extremamente competente também, que foi se perdendo um pouco isso. E eu acho que está na hora de trazer isso tudo de volta, olhar para o ser humano e sentir. Você pegar no ser, sentir o que passa nessas veias, porque eu particularmente levo em conta esse lado do sentir. Perfeito. E te digo, eu fui muito impactada com a experiência de cuidar da minha mãe com Alzheimer. Isso trouxe um novo olhar para mim, dentro da minha atuação. E eu te digo que eu acabei fazendo cursos fora da odontologia que pudessem me trazer cada vez mais um olhar mais compassivo. É preciso ter compaixão com aquele que chega. Você precisa ver esse ser. Ver quem ele é verdadeiramente, sentir quem ele é verdadeiramente. E eu digo que cada vez que eu faço um atendimento domiciliar, eu às vezes fico muito impactada com os quadros de saúde com os quais eu convivo. E quando eu termino meu atendimento, eu entro no meu carro, fecho a porta e choro. Aquilo realmente entra no meu ser. Sim, mas eu sei que hoje eu sou a pessoa mais preparada para estar ali e dar o suporte que o paciente precisa, que os familiares precisam, porque os familiares ficam muito perdidos, como
que eu vou fazer agora? Eu não veio com manual, essa doença não tem manual, como que eu vou agir? E particularmente nessa área odontológica, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que perdeu mobilidade, né, assim, ou outras dificuldades, no geral a saúde bucal acaba ficando muito lateralizada. Né? Porque a gente pensa assim, poxa, eu vou preocupar, por exemplo, meu pai com Parkinson, ou então com Alzheimer, ou então de repente com AVC, vou preocupar com os dentes, né? Acaba colocando em risco a vida do paciente por causa dessas infecções bacterianas bucais que acabam atingindo o coração, levando a quadros que 25% dos pacientes que hoje estão dentro das UTIs por problemas bacterianos, né, são relacionados a dentes. Então, esses pacientes estão em casa, nas suas caminhas e correndo sérios riscos de saúde. Sérios riscos. E eu gostaria de dar um alerta hoje para as pessoas que estão assistindo esse programa, que verifiquem, será que meu pai, que a minha mãe, que meu filho, que está aqui à margem da sociedade mesmo, eles ficam, porque não tem tido gente para cuidar deles até o momento, e eu estou vindo com essa proposta de uma forma assim muito consciente. Passei pelo que passei, isso me impactou profundamente e fez com que eu olhasse para as outras pessoas e dissesse, bom, acho que sou eu que vou ter que fazer, né? Porque eu vivenciei isso, eu entendi o processo, acho que eu estou preparada para sentir o que você sente. Eu vou chamar um intervalo muito rápido para a gente continuar o segundo bloco, porque, claro, se a gente está falando de humanização, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais na programação neurolinguística, e aí a Delba é a top na área para nos ajudar nisso, tá bom? Pessoas de Valor volta já já aqui na Santa Cília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta aqui no Pessoas de Valor e, lógico, se você por acaso, como você já sabe, né, porque as pessoas que assistem o nosso programa já conhecem lá, o www.pessoasdevalor.com.br, pode assistir esse e os programas anteriores e também acompanhar a agenda do programa com dicas e eventos que vão acontecendo ao longo do mês, ao longo do semestre. A gente sempre atualiza com os treinamentos que a gente realiza e os nossos parceiros realizam. Delba, queria voltar nesse bloco contigo, porque a Silvia falou muito essa questão da humanização, do cuidado. Muitas vezes a gente imagina assim, dente como uma cárie, né? E aí a cárie, mas não imagina que, por exemplo, por trás daquilo pode atingir o coração, pode atingir, por exemplo, o circuito vascular como um todo, né? Porque aí se a gente for pensar no corpo como um sistema, né? A gente pode acabar com uma pessoa, inclusive chegar a óbito, como a Silvia já colocou, de certa forma. Eu fazendo uma analogia, eu considero que, por exemplo, também a saúde emocional, a saúde mental é a mesma coisa. É a mesma coisa. Antes de mais nada, eu queria falar uma coisa complementando o que a Silvia estava dizendo, né? Eu fico muito feliz por você estar aí alavancando essa humanização da área da saúde, porque nós estamos precisando de muita humanização na área da saúde. Sim, isso era só queria completar. Porque essa humanização da área da saúde, como também da área saúde mental, que é a parte que eu trabalho, e emocional, que é a parte que eu trabalho, vai gerar o quê?
vai gerar uma agenda melhor, uma agenda cheia para esse profissional. Né? Ele vai ter retorno com isso também. Acaba tendo um sentido de oportunidade também. De oportunidade, né? Porque abre também, uma área né? para pessoas que de repente não pensaram. Isso, né? que a humanização não é perda de tempo, porque eu preciso ter volume de atendimento. Sim. Né? Ou esse volume de atendimento E o paciente não será, é um número. E né? não é um número. Ele será engrandecido pela sua humanização. Né? Então, é isso que eu gostaria de cumprimentar. Eu achei fantástico, já virei fã. Pronto. Então, mas a saúde mental e emocional, ela parte, para mim, de 2 princípios. Que um é a comunicação que você tem externa, como que você conversa com a outra pessoa, que vai te gerar um feedback, e a sua comunicação interna. O que você fala para você? Você com você mesmo. Com você mesmo. Isso, a programação neurolinguística nos dá muito bem, né? A forma como eu falo comigo, ela dá um parâmetro para eu alcançar determinados objetivos. Se eu tenho um diálogo interno que ele é prejudicado ou que ele é fraco, né? Tony Robbins diz assim, não existem pessoas preguiçosas, existem metas enfraquecidas. Eu acho isso sensacional. Sim. Então as pessoas elas podem chegar aonde elas bem quiserem e elas podem transpor, na verdade, essa saúde que hoje está prejudicada, mental e emocional, para onde elas quiserem também. Né? É uma questão de saber como. E é porque as pessoas dizem assim, bacana, legal, bárbaro, tal, mas como? E a PNL nos dá toda uma gama de ferramentas aí para a gente trabalhar e ressignificar tanto essa comunicação externa quanto a comunicação interna, para gerar essa humanização. Aí você chega naquele ponto do pessoas de valor que as pessoas adoram. Quando eu falo assim para o meu convidado, para minha convidada, eu falo assim, funciona como? Porque a pessoa fala, PNL. Primeiro que muita gente não entende programação neurolinguística de fato. Isso. Né? A verdade é essa. E depois, assim, como que essa tal de programação neurolinguística pode nos ajudar? Porque a gente falando em neurolinguística, a gente está falando basicamente em comunicação, né? Em linguagem, né? A linguagem do corpo, a linguagem das palavras, a linguagem do olhar. E aí, fala para o nosso telespectador como? Tá. Então vamos começar com a linguagem externa, né? Isso. Nós desconhecemos a linguagem subliminar de determinadas palavras e por isso que nós temos uma comunicação errada, fazemos uma comunicação controversa, né? Vou dar um exemplo de algumas palavras que a gente... Porque existem palavras que a gente precisa usar para alavancar os nossos projetos e existem palavras que a gente precisa retirar do nosso vocabulário. Vão acrescentar em nada. Então, dentre elas todas, eu trago então a palavra tentar. Tentar, quando eu digo que eu vou tentar passar no vestibular ou que eu vou tentar fazer um curso, eu estou dizendo para mim mesmo, subliminarmente, que se eu fracassar, tudo bem. Tentar é fracassar com dignidade, com a PNL. Onde eu digo, tudo bem, eu vou tentar fazer aquilo. Você fica com aquilo dentro de você, falando assim, então tá bom, eu vou tentar, vai. E aí, o pior, vamos supor que você, profissional, diga para o seu chefe que você vai tentar fazer aquele relatório que ele te deu. O chefe não está sabendo da programação neurolinguística, ele nem sabe o que é isso. Mas o chefe vai ficar com alguma coisinha lá dentro, starta alguma coisa ali dentro do suspeito, ali dentro do chefe, que diz assim, será que eu dei para a pessoa certa esse relatório para fazer? Porque não passa confiança. Antes de você falar próximo, eu queria provocar um pouquinho, porque todas essas pessoas que fazem coaching, de programação neurolinguística e tal, vivem falando de metas, objetivos e tal. E isso... O que tem a ver com a vida das pessoas? Assim, todo mundo tem que ter um objetivo, é isso? Embora pareça meio bobagem perguntar isso, mas muita gente se pergunta isso, assim, para quê? Para que você possa se desenvolver como ser humano. Você vai chegar nesse estágio, nesse mundão de, meu Deus, de um jeito e vai querer ir embora do mesmo jeito? Ou seja, você não cresceu, você não experimentou, você não experienciou, né, as situações. Mas aí que eu digo, metas e objetivos são para corajosos.
Vocês entenderam, ouviram isso, né? São para corajosos, porque já exatamente vai te tirar dessa zona de conforto. Tá. Você vai ter que meter as caras, você vai ter que se propor as coisas, você vai ter que se relacionar com pessoas exatamente, às vezes, diferentes de você. E não ficar tentando fazer as coisas. Perfeito, Ari. E a próxima palavra, vamos lá, depois desse parênteses das metas. A outra forma de se comunicar mais adequadamente é ter critério para usar o não. Porque o não, o nosso cérebro não entende o não mais imagem. Por isso que dá muito conflito de comunicação. Quando eu digo para você, não pense no amarelo, que cor que você vai pensar? No amarelo, já pensei. No amarelo. Claro. Né? Então, assim, o cérebro não entende o não mais imagem. Ele fica com a imagem. Não quero ficar desempregado. O que eu registrei? O desemprego. Não quero engordar. O que eu registrei? Eu vou engordar. Então, eu preciso dizer aquilo que eu sim quero, ao invés de dizer aquilo que eu não quero, para que você... A gente está falando de comunicação assertiva. Comunicação assertiva externa e comunicação assertiva interna. É aquele cara que fala assim, vou começar uma dieta segunda-feira. Está falando para dentro, né? E para que ele quer começar também a fazer essa dieta? Tudo precisa ter um significado, senão ela vai se perder ao longo do tempo. Eu gostaria de fazer uma colocação para a sua área que é incrível, porque eu estou vendo os resultados na minha vida, o quanto nós podemos nos sentir mais poderosos para seguir uma vida de uma forma assim, parece que você se levanta todo dia e você fala assim, eu me sinto poderosa hoje. Eu tenho o poder de realização de tudo que eu quiser realizar. É uma coisa incrível. Essa ferramenta, quando ela está dentro da gente, você fala, eu faço o que for preciso. Eu conquisto. É muito legal. Porque você chegar tem uma nesse meta. ponto. Exatamente. Você sabe que você deve sair do lugar. Que existem coisas para você realizar e transformar. Você pode adicionar esse mundo já existente. Sensacional. Não existem pessoas preguiçosas, existem metas enfraquecidas. Sim, sim. Eu, por exemplo, quando a gente conversou, o Marcos, né, e com o Dr. Marcelo, a possibilidade de fazer um programa, a gente falou assim, vamos tentar fazer um programa? Não, a gente falou, vamos fazer o programa. E aí, na semana seguinte, o programa estava no ar. Chamamos a produtora, vamos fazer o programa? A produtora, vamos. Se a gente tivesse tentado fazer o programa, a gente não tinha entrado no ar até hoje. Exato. Né? É um pouquinho disso. E o legal do Pessoas de Valor é justamente poder trazer um pouquinho desse pensamento, dessa discussão para as pessoas que estão em casa, às vezes até nessa zona de conforto, sem perceber que, tem meta, não precisa de meta, não, comunicação assertiva e tal. Começar a entender que existem outras formas de pensar. A gente aqui não recrimina se você tem ou não tem meta, a gente não está com essa percepção. A gente só quer que você entenda que você pode ter caminhos diferentes e que, de repente, esses caminhos diferentes não significam que sejam melhores ou piores, mas que eles existam. E o mais incrível do Pessoas de Valor é imaginar que a gente fica discutindo aqui assuntos tão interessantes que o tempo voa e eu vou encerrar o programa agradecendo a Silvia e a Del. Muito obrigado pela participação de vocês. Pessoas de Valor vai ficando por aqui. Continue com a programação da Santa Cecília TV e se você quiser a agenda e todos os programas anteriores, como eu já falei, no pessoasdevalor.com.br. Boa semana para vocês.